Alô, alô, alô. Muito boa tarde, minha gente. Obrigado porque vocês estão aí. É muito bom estar aqui conversando com cada um de vocês. Veja bem, eu tenho sim novidades, claro que tenho novidades. O Brasil continua do mesmo jeito, como sempre esteve. Trabalhando da mesma forma que esteve sempre, porque está ainda dominado pelas mesmas quadrilhas criminosas. O Brasil continua dominado pelas quadrilhas criminosas. Não mudou em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Basta que se veja como está a situação no Ceará, por exemplo. É uma situação bastante inglória, digamos, e atípica, até porque vocês vejam só, não pega fogo em ônibus à toa. Né? E outra coisa, uma pessoa de bem que saia para comprar uma carne, um pão para seus filhos, ou mesmo um pãozinho para seus filhos, ou leite para seus filhos, não sai metendo fogo em ônibus, ou destruindo, ou depredando a propriedade público-privada, enfim, não sai de qualquer forma, não faz o que todo mundo está vendo como se fosse uma, digamos, uma prática do povo, um povo triste, um povo chateado. Não, não é uma prática de um povo triste, um povo chateado. Aquilo ali é uma prática que está acontecendo por conta de quadrilhas criminosas que estão querendo meter fogo no Brasil e, ao meter fogo no Brasil, colocar o povo em pânico, colocar o povo em polvorosa, o povo com medo de situações e, por esse medo, daí então ser dominado. Essa é uma prática de grupos terroristas e é uma prática que já acontece há muitos anos. Na década de 60, no período de 64 a 85, quando do período do regime militar, isso mesmo já acontecia e eram praticados esses atos por pessoas como, por exemplo, a Dilma Vana Rousseff, o próprio Zé Dirceu. Naquela ocasião, o próprio Fernando Gabeira era um dos atuantes desses grupos também, entre outras pessoas, tinha ali o Carlos Marighella, tinha inúmeras pessoas que faziam parte desses grupos ativistas terroristas que queriam, por exemplo, colocar fogo no país para que o país, entrando em polvorosa, se rendesse aos pés dos bandidos. Até hoje é assim que funciona. Nas vilas, nos bairros, nas periferias das grandes cidades, o crime organizado se une, incutindo medo na população e fazendo com que a população haja pelo medo em prol da manutenção da quadrilha criminosa naquele perímetro, naquela localidade. Ou seja, pelo medo ninguém entrega, pelo medo ninguém fala nada, pelo medo ninguém entra em ação, pelo medo, enfim, todas as coisas acontecem porque o povo, estando com medo, se cala. Muito bem. Dilma Vana Rousseff e o próprio Zé Dirceu, naquela ocasião, já eram líderes e líderes de peso pesado dessas organizações terroristas. A Dilma Vana Rousseff chegou a assaltar bancos e explodir quartéis, roubando armamento de quartéis, metendo fogo em quartéis, exatamente o que estão tentando fazer hoje. Hoje, inclusive, vocês podem ver, ontem saiu na mídia ali, na internet, né? Saiu, por exemplo, alguns policiais que pegaram alguns bandidos e falavam com bandidos: quem é que manda aqui? Aí os bandidos diziam que quem mandava ali era o Estado. E perguntavam também, até um policial ao final disse: pode vir, quem quiser meter fogo no quartel, pode vir. Ou seja, porque já estão metendo fogo em quartéis, já estão querendo, já fizeram isso aqui, inclusive no Sul fizeram isso, meteram fogo num quartel, e estão tentando fazer de novo. Só que, veja bem, de qualquer forma, ao tentar fazer, eles vão encontrar, sim, a, a, a repressão,
tá? A repressão, por quê? Porque a repressão hoje já sabe bem como é que é o modus operandi dessa quadrilha, porque essa quadrilha, ela é remanescente daquelas mesmas quadrilhas que a Dilma Rousseff fazia parte e que o Zé Dirceu fazia parte. Todo mundo já sabe quem é o Zé Dirceu. A própria polícia, o serviço secreto, o serviço militar, enfim, todos já sabem que o Zé Dirceu é um dos líderes, não é realmente o único, claro, e não é o mais importante, evidentemente. Tem outros, mas o Zé Dirceu é um dos. Então vocês vejam bem, faz-se urgente e necessário que se prenda o Zé Dirceu e que se, assim, neutralizando algumas das facções. É claro que o Zé Dirceu, torno a dizer, não é o único. Por exemplo, tem o Stedley, tem o Boulos e tem inúmeros outros, por exemplo, aquele cara da CUT, o Wagner Freitas, se não me engano, e tem o Mauriazzi, e tem aquele cara do PCO, Partido da Causa Operária, que também é membro das mesmas organizações. Ou seja, esse povo todo, ele está em conluio, ele está fartamente armado, fortemente armado e bastante infiltrado um com o outro, de forma a meter fogo de fato no país. Eles disseram, o Zé Dirceu especialmente, e os filhos do Apedeuta, disseram que iam meter fogo no Brasil. E é exatamente o que está acontecendo. É claro, mas meter fogo no Brasil, de repente, não são eles, porque quem está metendo fogo no Brasil é, digamos, as facções. Veja bem, as facções, elas fazem o que o poder financeiro determina. Por quê? Porque elas também precisam de dinheiro, elas também precisam de leis. Porque se as leis não facultarem a elas o direito de levar e trazer arma, munição e droga e contrabando e etc., elas também estarão de mãos atadas. Então elas farão tudo aquilo que o poder econômico determinar, o poder econômico político, né? Que no caso vem, por exemplo, do PT, das quadrilhas petralhas, ou seja, PSOL, PCdoB, PC, enfim, essa turma aí. Então, diria-se até de passagem que as próprias facções, elas são, digamos, elas estão fazendo o papel mandado. Elas não estão sendo elas mesmas, elas estão sendo usadas pelas quadrilhas criminosas do colarinho branco, que são as que são dirigidas hoje, especialmente por pessoas como, por exemplo, o Marco Aurélio Mello, Zé Dirceu, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann, o Marcelo Freixo, essa turma, Lindbergh Faria, Renan Calheiros, essa turma que manda no Brasil via poder político, porque eles mandam no Brasil via a politicalha, a politicagem, ou seja, não é simplesmente o jeito que eu quero, é o jeito que a política quer. Eles não querem o Bolsonaro no poder, não é por causa do Bolsonaro em si, não é isso. O problema deles com o Bolsonaro é o seguinte, acontece o seguinte, o Bolsonaro colocou uma equipe que também não foi indicada totalmente por ele, alguns foram indicados especialmente pelo governo, por um poder militar, por uma junta militar, é um pequeno comitê que está mandando no Brasil. Esse pequeno comitê, ele está sendo mandado também pelo alto comando militar. Isso as quadrilhas criminosas já sabem. As quadrilhas, eu não estou me referindo a PCC, Comando Vermelho, não. Eu estou me referindo às quadrilhas criminosas do poder político. Ou seja, PT, PCdoB, PSOL, Rede, etc. Essas quadrilhas, MDB, essas quadrilhas que de fato têm que ser neutralizadas a qualquer custo, sob pena de que o país venha a afundar definitivamente. Então, o que acontece? Essas quadrilhas já sabem que as ordens estão saindo de um pequeno comitê do alto comando, vai para um outro pequeno comitê que está franqueado ali junto ao governo na figura do general Heleno, do Azevedo e Silva, do general Mourão e do general Santos Cruz e alguns outros que estão ali. Muito bem, esses generais que formam o pequeno comitê vão
ao encontro executando essas tarefas que vêm pelo alto comando, ao encontro de resolver determinados problemas pontuais para fazer o país voltar aos trilhos da ordem e do progresso, da lei e da ordem. Muito bem, quais são esses pontos? Primeiro, o extermínio das organizações criminosas. Extermínio das organizações criminosas, especialmente essas que são que vêm oriundas do colarinho branco, ou seja, corrupção, o pessoal mais peso pesado mesmo. Porque todas as outras organizações, elas funcionam em decorrência dessas maiores. Não adianta querer falar, por exemplo, em tráfico de drogas, se você não enquadra o Aécio Neves. Não adianta querer falar em tráfico no poder corrupto, etc., se você não enquadra, ou mesmo na criminalidade da pistolagem, por exemplo, se você não enquadra um Ciro Gomes, o próprio Requião, a Gleisi Hoffmann, o Marcelo Freixo, o Lindbergh Faria, o Renan Calheiros, que são o José Sarney, o povo da pistolagem de fato, que são os coronéis que mandam neste país. Então, quer dizer, para que este país volte a ter, digamos, seja um sinônimo de crescimento, de ordem, de progresso, de um país decente, um país digno para se viver, nós precisamos acabar com esses problemas primeiro. Os outros problemas, eles naturalmente vão entrando na linha. Porque, veja bem, existindo lei e a lei servindo para todos, ou seja, a lei sendo o pau que bate em Chico, batendo também em Francisco, é lógico que o cara não vai ser otário de querer sair pela rua batendo carteira, sabe? Então, por exemplo, aquela menina que deu um pau naquele cara que tentou assaltar ela, supõe-se, dizem as más línguas, que tem um juiz aí até que já decretou a prisão dela. Eu acho que esse juiz aí, se ele ousou decretar a prisão dela, eu creio que ele vai ser chamado a atenção pelo Ministério da Justiça, porque, em primeiro lugar, está totalmente errado. A menina apenas se defendeu. Se o cara, porventura, tivesse uma faca, tivesse uma arma e tivesse atirado nela e matado ela, não teria tido efeito nenhum a agressividade com que ela bateu nele. E ela só bateu nele porque ele foi agressivo a ponto de agredi-la e chegar a ela e dizer: me dá o que você tem. Como me dá o que você tem? Eu não trabalhei, não lutei, não conquistei, isso é meu, é meritocracia. Sabe, se eu trabalhei, se eu lutei, se eu conquistei, você não tem o direito de chegar e me tirar como se fosse, sabe, como se eu fosse teu empregado, teu escravo, vai plantar batata. Então a menina apenas, então, somente defendeu-se. E com base nisso, é como as leis vão ter que entrar no rumo. Ou seja, eu vou ter que ter a minha arma dentro de casa e se alguém ousar entrar do portão para dentro, meu querido, me desculpe, eu vou atirar e dane-se o cara. Sabe, eu estou atirando em legítima defesa. Porque, afinal de contas, a legítima defesa é a última fronteira que tem da minha tranquilidade, da minha segurança pessoal. Porque até eu chamar a polícia e a polícia poder me atender num país que tem 200 milhões de habitantes, é muita gente. Quer dizer, não dá para você brincar de casinha e ficar esperando a polícia chegar para dizer para o bandido que o bandido não pode usar arma, e a polícia mesmo também não pode usar uma arma contra o bandido, ela tem que vir com flores, entregar para o bandido, como disse aquela jornalista, uma jornalista hipócrita, idiota, eu vi na internet um vídeo, onde ela disse que ela não via como era, por que podia ser necessário aquela agressividade da polícia atirando às 7 horas da noite. Imagine você chegando em casa, 7 horas da noite, e a polícia trocando tiro com bandido. Que absurdo isso! Será que não tinha um outro jeito de resolver aquela situação? Se eu estivesse na frente da menina, ou se eu fosse um jornalista daquela rede de televisão, eu ia dizer para ela: minha filha, tem um outro jeito sim, tira a roupa, vá lá e vai negociar com os bandidos. Sabe fazer o quê? Sabe, você quer ser boneca de bandido? Vai lá, vai negociar com os bandidos, vai lá, só que tira a roupa já, porque primeiro que você não vai sair dali
limpinha, não tem jeito, tá? Se quer negociar com bandido, vai, não tem problema nenhum. Eles não saíram à rua para achar alguém que queira negociar com eles por bem, eles saíram à rua para cumprir o trabalho deles. E se não me engano, isso se referia inclusive a um assalto que fizeram a um Banco do Brasil aqui em Curitiba, onde explodiram o banco. E parece-me que explodiram o banco ruiu e ali soterrou uns 2 ou 3 bandidos, inclusive. Então vocês vejam que a coisa chegou ao cúmulo daquilo que aconteceu no período de 64 a 85, que está se repetindo, que eles roubavam cofres e carros fortes e bancos e tal. A Dilma Rousseff, por exemplo, roubou o cofre do Admar de Barros, que estava na casa da amante dele em São Paulo, porque ali tinha muito dinheiro, muitos dólares e tal, e ela queria fundo, reserva, para poder fazer com que a militância dela, aquele grupo terrorista que ela dominava, que ele tivesse a prosperidade que precisava, e para isso ela tinha que roubar. Então ela roubava carro, ela roubava caminhão, ela e o marido dela testemunhou em vários vídeos, está na internet, que ele e ela, na sua viagem de núpcias, eles iam roubar caminhão na Baixada, se não me engano, na Baixada Fluminense, e roubavam caminhão com carne e tal, e depois ainda se davam ao luxo de fazer obras de caridade, porque eles também, alguma carne, eles distribuíam aos pobres. Mas sabem por quê? Porque, claro, eles distribuem aos pobres, os pobres se acham, os pobres daquela vila onde eles moram, né? Aí eles se acham que a Dilma estava abençoando eles, e na verdade ela estava dizendo para eles: olha, vocês me tratem bem que eu continuo cuidando de vocês, né? Então é ou toma lá da cá, ou troca-troca, né, que é feito justamente pela bandidagem para manter a hegemonia naquele bairro, naquele local. Então, quer dizer, não tem nada de diferente do período de 64 a 85. O que vem acontecendo é o que já vinha acontecendo. Não tem nada que você possa dizer: ó, inovaram. Ninguém inovou absolutamente nada. A situação é a mesma. Então, faz-se urgente e premente que sejam presos o Zé Dirceu, o Boulos, o Stedley, o Wagner Freitas, o Paulo Pimenta, do PCO, o Lindbergh Faria, Marcelo Freixo, Gleisi Hoffmann e Caterva. Inclusive, provavelmente, Requião, porque, veja bem, o Brasil está no pé que está porque essa turma está unida. Aliás, lembrem também do próprio Dias Toffoli. Hoje ele determinou, por exemplo, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou que a eleição na Câmara para a presidência da Câmara terá que ser em voto secreto. Por quê? Porque isso favorece o Renan Calheiros. Porque o povo não saberia quem foi que votou em quem. Então, quer dizer, o Renan Calheiros poderia ser eleito, porque ninguém teria como cobrar do seu deputado como quem que votou no canalha para o presidente. Minha gente, entendam bem, enquanto este país não entrar nas vias das normas constitucionais, onde tudo tenha que ser transparente, onde o cabra que vai votar uma lei tem que botar o nome dele, a cara dele, para que a população saiba quem ele é. Enquanto o povo não aprender que tem que ir cobrar dos seus deputados, dos seus senadores, dos seus eleitos, tudo aquilo que eles têm que fazer, nós vamos viver esta baderna. Este país é um país de bananas. Agora, ele é um país de bananas porque nós estamos permitindo que assim o seja. Então está na hora de levantar as nossas bandeiras e ir à luta. E cobrar de quem tem que ser cobrado, o que tiver que ser cobrado, e fazer justiça a quem tem que se fazer justiça. Por exemplo, o Sérgio Moro, que é um homem direito, um homem sério, um homem coerente, que seja aplaudido. A polícia, quando estiver trabalhando, que seja aplaudida. Afinal de contas, ela está colocando a vida de seus homens em risco. Por quê? Por conta de manutenção da lei e da ordem. Então é isso, minha gente. Vamos parar de hipocrisia, vamos verificar melhor tudo o que está acontecendo e vamos ser nós nesta batalha pela vida e pelos direitos
tá? Que é nosso, esse país é nosso, nós temos que fazer a diferença. Ninguém mais pode fazer a diferença por nós. Somente nós poderemos fazer a diferença. Somente nós podemos fazer com que este país volte a ser um país sério, ou pelo menos venha um dia a ser um país sério. Porque essa cambada esquerdopata, ela não quer absolutamente nada a não ser destruir o nosso país, fazer com que o nosso país entre em colapso. Tá? Largar o osso para eles significa a condenação de um por um dos membros da quadrilha que é criminosa, demente e que hoje está destruindo a nossa nação, destruindo o futuro do teu filho, destruindo o futuro do teu neto. Esse é o problema. E vejam bem, quando eu estou falando destruindo o futuro do teu filho e do teu neto, eu não estou dizendo que ele está destruindo o futuro do teu filho e do teu neto só você, cidadão de bem. Está destruindo o futuro do teu filho e do teu neto, você, cidadão de bem, e você também, que pode ser até um bandido, até um ladrão, até um assaltante, até um traficante. Mas sabe, que futuro você está deixando para o teu filho e para o teu neto? Você já faz coisa que não presta. E ainda permite que tenha outros vagabundos no poder fazendo, eu acho que vocês deviam criar vergonha na cara e realmente derrubar o governo. Sabe? Vocês vão viver num governo, num país onde fica mais difícil o crime. Vão. Só que tem um detalhe. Teus filhos e teus netos, que eu sei que você os ama tanto quanto eu amo os meus, poderão viver num país melhor. Pense nisso. Um grande abraço.